O despertador tocou às 6h45, como sempre. Enzo abriu os olhos devagar, sem vontade, encarando o teto do quarto como se esperasse alguma resposta. O quarto era claro, cheio de móveis planejados, cortina automatizada, tudo no tom certo, do jeito que ele escolheu junto com a decoradora. Mas tinha algo ali, no ar, que não combinava com nada. Era como um silêncio que grita, sabe? Aquela sensação de que, por fora, tá tudo bonito, mas por dentro, só eco. Ele se levantou sem pensar muito. O corpo ia no automático. Banho morno, café preto, camisa branca passada no capricho. O relógio de pulso custava mais que um carro popular. O carro na garagem era de um modelo que todo mundo reconhece de longe. E ainda assim, ele se sentia invisível. O apartamento ficava na cobertura de um prédio imponente, com vista para a cidade inteira. Do alto, São Paulo parecia tranquila. Mas só parecia. Enzo olhava os carros passando lá embaixo como quem assiste a um filme que não consegue mais entender. Um filme que ele, teoricamente, era o protagonista. Só que o roteiro já não fazia mais sentido. Enzo tinha 32 anos. Era arquiteto de prestígio, filho de uma família que sempre foi notícia nas colunas sociais. O pai, um empresário conhecido. A mãe, figura elegante, sempre presente nos eventos certos. Desde pequeno, ele soube o que era esperado dele. E ele entregou. Diploma com louvor, prêmios, projetos em revistas, o nome dele estampado em placas de vidro em frente a prédios espelhados. Mas, por dentro, era só um cansaço que não passava nunca. Na empresa, todos o tratavam com respeito. Ou medo. Difícil saber. Ele chegava e os corredores pareciam se ajeitar. As vozes baixavam, as posturas mudavam. E ele sorria de leve, como quem agradece. Mas, no fundo, queria fugir. Queria sair correndo daquele mundo todo arrumado, onde tudo era calculado, controlado, pesado. Era como se vivesse dentro de uma maquete. Bonita, sim, mas de mentira. No fim daquela manhã, Enzo foi visitar uma obra na Zona Leste. Um projeto novo, escola bilíngue particular. Tudo de alto padrão. A visita foi rápida, os engenheiros falaram muito, mostraram números, prazos, e ele só concordava com a cabeça. Não ouvia de verdade. Não estava ali de verdade. Na volta, parou o carro num semáforo e olhou para o lado. Era um centro comunitário pequeno, simples, com um letreiro meio apagado. Algumas crianças brincavam do lado de fora. E por um segundo, ele quase não reconheceu o que sentiu. Foi como uma fisgada no peito. Um desconforto bom. Algo ali mexeu com ele. Mas o sinal abriu, e ele seguiu. No fim da tarde, Enzo foi ao jantar de comemoração do aniversário do pai. Tudo no estilo de sempre. Salão chique, gente importante, música ambiente, garçom servindo espumante como se fosse água. Enzo apertava mãos, sorria de forma ensaiada, respondia perguntas que nem ouvia direito. Mas em algum momento foi ao banheiro só para respirar. Trancou a porta, olhou no espelho e ficou ali, parado. O rosto dele estava intacto, a barba bem feita, o cabelo no lugar. Mas o olhar parecia perdido num lugar onde ninguém mais tinha acesso. Do outro lado da cidade, Clara voltava para casa com uma sacola cheia de frutas e pão. Ela vinha do mercado, depois de um dia puxado dando aula de música no centro comunitário. Os dedos estavam cansados, os ombros também. Mas o sorriso dela. O sorriso vinha fácil quando ela pensava no irmão, Lucas, esperando por ela em casa. Lucas tinha 12 anos e não falava. Não com palavras, pelo menos, mas Clara entendia tudo. Cada gesto, cada som, cada olhar dele. A conexão entre os dois era algo que ela nunca tentou explicar para ninguém, porque nem precisava. Era ali, todo dia, quando ele a abraçava do jeito dele, quando ela tocava piano só para ele dormir, quando ele sorria com os olhos fechados. Era amor, simples assim. A casa deles era pequena, mas viva. Clara morava ali desde que a mãe morreu, quando ela ainda era adolescente. O pai tinha sumido anos antes, como quem esquece que tem uma família. Desde então, ela cuidava de tudo. Do aluguel, da comida, das crises do irmão, das alegrias também. Nunca foi fácil, mas fazia sentido. Naquela noite, Clara colocou Lucas para dormir e ficou sentada ao lado dele, segurando a mão dele até sentir que o corpo dele relaxava. Depois foi para a sala,
Pegou um caderno de anotações e começou a escrever ideias para a próxima aula. Pensava em levar instrumentos diferentes para as crianças experimentarem. Talvez algo com tambores. Queria que sentissem a música no corpo como uma dança, como uma coisa que acorda por dentro. Lá fora, a rua estava quieta. Um silêncio bom, cheio de história. Mas em algum canto do bairro, um carro de luxo passava devagar. Enzo não sabia explicar por que tinha voltado ali. Só sabia que precisava. Parou o carro longe, desceu e ficou olhando para o centro comunitário. Estava fechado, já era tarde. Mas ele viu um mural na entrada. Fotos de crianças sorrindo, cartazes desenhados à mão, frases sobre esperança, sobre força, sobre recomeços. Ficou ali parado por alguns minutos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de saber mais. Não por obrigação, não porque era parte de algum projeto, mas porque alguma coisa dentro dele tinha acordado. Quando voltou para o carro, a lua já estava alta no céu. Enzo ligou o rádio, mas desligou logo em seguida. Preferiu o silêncio. Um silêncio diferente daquele do apartamento dele. Esse silêncio tinha um som. Um som de coisa nova, de dúvida, de curiosidade, de vida. E antes da gente continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo histórias reais, que inspiram e emocionam. Ah, e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essa comunidade está chegando. Enzo chegou no evento com o blazer escuro no corpo e um peso nos ombros que ele já nem sentia mais. O evento era beneficente, promovido por uma ONG cultural da Zona Leste. O escritório da família era um dos patrocinadores, e ele tinha sido o escolhido para representar a marca. Na prática, era só mais uma noite com coquetel, discursos e sorrisos apertados. O salão era amplo, meio improvisado, mas bonito, luz baixa, painéis com fotos dos projetos sociais, gente de todo tipo circulando. Uns de roupa simples, outros de roupa cara tentando parecer despojados. Enzo caminhava por ali como quem procura uma saída invisível. Segurava uma taça de espumante, sorria sem mostrar os dentes, balançava a cabeça como quem concorda com o que nem ouviu. Ele estava ali, mas não estava. Perto do palco, algumas crianças se organizavam em fila. Estavam ansiosas. Um menino de cabelo enrolado puxava o zíper da jaqueta. Uma menina ajeitava a presilha no cabelo. Todos olhavam para a mesma direção. Clara. Ela estava ajoelhada, falando baixinho com uma das meninas mais novas. Depois levantou, bateu palmas leves e o grupo se animou. O coral ia se apresentar. Clara subiu no palco com passos firmes. Não era um palco grande, nem um palco sofisticado, mas ela estava ali com a mesma presença de quem ocupa um teatro lotado. Enzo parou perto, curioso, ainda segurando a taça, meio de lado, como se não quisesse parecer muito interessado. O coral começou a cantar. Uma música simples, vozes infantis, algumas desafinadas, outras tímidas, mas todas com vontade. Clara regia com leveza, sorrindo para cada olhar perdido. E ali, naquele instante, a sala parou. Não de forma literal, mas por dentro. Como se todo mundo tivesse, por um segundo, esquecido do que tinha vindo fazer ali. Enzo também sentiu, só não soube nomear. Quando a música terminou, a plateia aplaudiu. Nada exagerado, mas sincero. Clara agradeceu com um aceno. As crianças desceram do palco, rindo, empolgadas. Enzo aproveitou a movimentação e se aproximou. Muito bonito o trabalho, disse ele com aquele tom que soa elogio, mas não diz nada. Clara olhou para ele como quem analisa um quadro torto na parede. Obrigada. Mas bonito não paga aluguel nem sustenta projeto. Enzo deu um sorriso curto, meio sem graça. Tentou continuar a conversa. Imagino que não seja fácil. Clara cruzou os braços. Não é. Mas difícil não é desculpa para fazer pouco. Ele ia responder alguma coisa, mas travou. Aquela mulher, que ele nunca tinha visto, tinha acabado de desmontar o escudo dele em 2 frases. Eu só quis dizer que admiro o esforço. Que bom. Porque enquanto vocês admiram,
A gente rala para não deixar tudo isso morrer. Ela virou as costas e foi chamar uma das crianças. Enzo ficou ali, parado, sentindo uma mistura estranha de irritação e respeito. Não estava acostumado com gente que não o tratava com cuidado, com gente que não tentava agradar. Na volta para casa, o silêncio do carro pareceu mais pesado. Ele encostou a cabeça no vidro e ficou olhando as luzes da cidade passarem rápido. Algo naquela mulher tinha ficado na cabeça dele. Não a imagem, mas a sensação de que ele tinha sido visto e, talvez, não gostado do que viram. Do outro lado, Clara guardava os instrumentos na salinha apertada dos fundos do centro. As crianças tinham ido embora, algumas com os pais, outras com voluntários da ONG. Lucas esperava no canto, desenhando no caderno que ela sempre levava. Ela respirava fundo, exausta. A apresentação tinha sido bonita, sim, mas o dia tinha sido puxado. E aquele homem no final, Enzo, ela lembrava o nome porque estava na placa de um dos patrocinadores, tinha deixado um gosto estranho na conversa. Ela não gostava de gente que falava sem escutar, gente que elogia por obrigação, que aparece em evento social como se fosse um desfile. Mas tinha algo nele que ela também não sabia explicar. Um incômodo que não era só raiva. Era tipo uma intuição de que aquele cara tinha alguma coisa fora do lugar, como uma rachadura pintada por cima. Naquela noite, depois de colocar Lucas na cama, Clara ficou sentada na cozinha com uma caneca de chá nas mãos. Não conseguiu relaxar. Ficava revivendo a conversa curta, repassando cada palavra. Será que foi grossa demais? Será que ele entendeu? Ou será que nem ligou? No dia seguinte, Enzo teve reunião cedo. O assunto era expansão de marca, novos contratos, parceria com fundos internacionais. Gente falando alto, gráficos na tela, números e mais números. Ele fingia interesse, mas a cabeça estava longe. No fim da reunião, o pai dele entrou na sala. Paletó engomado, expressão firme. O tipo de homem que fala baixo e impõe respeito mesmo assim. Bom trabalho ontem. A ONG adorou a presença da empresa. Enzo assentiu, mas não comentou nada. Esse tipo de evento é importante. Mostra que a gente se importa com as comunidades, entende? Entendo. O pai se aproximou e baixou o tom. E é bom para a imagem do seu nome também. Você anda muito apagado ultimamente. Isso preocupa. Aquilo pegou. Apagado. Como se ele fosse um quadro antigo esquecido num canto. Como se a única coisa que ainda valesse nele fosse o nome. Ele não respondeu. Só fez um leve movimento com a cabeça e saiu da sala. No fim da semana, Enzo voltou ao centro comunitário, sem avisar ninguém. Parou o carro na rua lateral, colocou um boné e desceu com uma prancheta debaixo do braço. Não sabia direito o que estava fazendo, só sabia que precisava ver de novo. Quando entrou, foi recebido por uma moça da recepção, simpática, mas desconfiada. Posso ajudar? Vim conversar sobre possíveis melhorias no espaço, parte da empresa que patrocinou o evento. Só queria entender melhor o que vocês precisam. A moça chamou Clara. Ela apareceu alguns minutos depois com um olhar direto. Voltou? É. Eu fiquei pensando no que você disse. E achei que podia, talvez, ajudar de um jeito mais prático. Clara respirou fundo. Queria dizer não, mas também sabia que aquele tipo de ajuda não caía do céu. A gente não precisa de caridade, mas se for parceria de verdade, senta aí. Ele sentou. Conversaram por uns 20 minutos. Nada muito profundo. Ele fez perguntas, ela respondeu com paciência, mas ainda distante, como quem testa o terreno antes de pisar com os 2 pés. Lucas apareceu na porta da sala. Olhou fixo para o homem sentado ali. Enzo sorriu, meio sem jeito. Lucas não retribuiu. Só ficou ali parado, observando. Clara chamou ele baixinho e ele foi até ela, encostando o rosto no braço dela como sempre fazia. Enzo ficou olhando. Tinha algo naquele menino, um jeito de existir inteiro, mesmo sem dizer uma palavra. Aquilo mexeu com ele. Seu irmão? É. Lucas. Tem 12. Não fala, mas entende tudo. Ele parece forte. Ele é, muito mais que muita gente por aí. Enzo ficou em silêncio. Aquilo ficou ecoando dentro dele. Na hora de ir embora, ele parou na porta e olhou para Clara.
Obrigado por me receber. Mesmo desconfiando. Eu ainda tô desconfiando. Ele riu, meio sem graça, mas saiu dali com uma sensação diferente. Um incômodo que parecia necessário. Naquela mesma noite, Clara recebeu uma ligação estranha. Número desconhecido. Quando atendeu, uma voz masculina, formal, informou que tinha uma proposta de apoio financeiro para o coral do centro. Um valor alto, anônimo. Ela desligou confusa. Não sabia se aceitava, se recusava. Não tinha certeza de nada, mas alguma coisa ali não cheirava normal. Enquanto isso, Enzo dirigia pela cidade sem rumo. Parou num viaduto e ficou olhando as luzes da cidade. Pegou o celular, abriu a galeria de fotos e encarou uma imagem antiga. Era ele, mais novo, ao lado da mãe, em frente a uma casa simples, de outro tempo. Tempo que ele nunca mais falou sobre. Fechou o celular e ficou ali, parado, com aquela sensação no peito que ele não sabia se era saudade ou medo do que estava voltando à tona. Enzo tentou esquecer, mas não conseguiu. A conversa com Clara ficou ali, cutucando por dentro. Era como uma pedra no sapato, mas não do tipo que incomoda e pronto. Era mais fundo. Um incômodo que vinha de vergonha, talvez. Ou de verdade. Nos dias que seguiram, ele seguiu com a vida de sempre. Agenda cheia, reuniões intermináveis, almoços com clientes em lugares caros onde a comida nem tinha gosto. Tudo normal. Pelo menos do lado de fora. Mas por dentro, alguma coisa tinha desencaixado. Ele andava mais calado, mais distraído. Em casa, deixava a TV ligada sem assistir. No trabalho, esquecia nomes, perdia prazos, evitava conversar. Às vezes, fechava a porta da sala só para não precisar olhar ninguém, só para não precisar fingir. Foi num desses dias que ele decidiu voltar ao centro comunitário. Não marcou hora, não avisou, só apareceu. Levava de novo a prancheta como se isso justificasse alguma coisa. Clara estranhou quando viu ele entrando. Você de novo? Eu queria entender melhor o que vocês fazem aqui. De verdade, se puder. Ela ficou alguns segundos olhando para ele. O tom estava diferente, menos seguro, menos cheio de si. Você quer observar? Quero. Então observa, mas sem atrapalhar. Foi o que ele fez. Ficou num canto da sala de música, encostado na parede, olhando as crianças chegarem aos poucos. Algumas vinham rindo, outras mais tímidas. Clara as recebia com um carinho firme. Dava bronca, elogiava, escutava. Era tudo muito rápido, muito cheio, muito real. Enzo assistia calado. Anotava umas coisas, mas nem sabia o quê. Às vezes, só desenhava formas soltas no papel, só para disfarçar o desconforto de estar num lugar que não entendia. No fim da aula, Clara passou por ele e disse, sem olhar: se quiser voltar, volta. Mas traz café, e sem açúcar. No dia seguinte ele voltou, com o café. E voltou no outro dia também. E no seguinte. Ninguém perguntou por quê, mas ele aparecia sempre no mesmo horário. Ajudava a empilhar cadeiras, carregava instrumentos, varria o chão se precisasse. Não falava muito, só observava. Clara continuava firme. Não era simpática nem grossa. Só Clara. Literalmente. Mas aos poucos, o tom mudou. Ela passou a perguntar umas coisas. Onde ele morava? O que ele fazia exatamente no escritório? Por que tinha voltado mesmo? Enzo respondia devagar. Às vezes com um sorriso de canto. Às vezes só com o olhar. Lucas começou a se aproximar também. No início ficava só olhando de longe. Depois sentava mais perto. Um dia entregou um desenho na mão de Enzo. Era uma folha cheia de riscos e formas. Enzo guardou no bolso do paletó e não disse nada. Mas sorriu de um jeito que não sorria fazia tempo. No escritório, a mudança começou a incomodar. O pai de Enzo chamou ele para conversar. Você tem saído mais cedo. Chegado mais tarde. Disperso. Algum problema? Não. Só reorganizando algumas coisas. Você tem uma imagem para manter, Enzo. Esse envolvimento com projeto social é ótimo na teoria, mas não pode te afastar dos negócios. Enzo não respondeu.
Ficou em silêncio. E isso foi pior. A mãe ligou no dia seguinte. Falou do jantar de aniversário da tia, da campanha nova da empresa, das fotos que saíram numa revista. E você, meu filho, tá bem? Ele respondeu que sim. Ela não acreditou, mas não insistiu. Naquela semana, choveu muito. Uma daquelas tempestades que pegam a cidade de surpresa e viram tudo de ponta cabeça. O centro comunitário teve goteira, luz piscando. Um pedaço do teto da sala de música descolou. Clara ficou louca tentando segurar tudo. Enzo apareceu no meio da confusão, de camisa encharcada, oferecendo ajuda. Ela quis mandar ele embora, mas não mandou. Trabalharam juntos ali, enfiados em plástico, balde na mão, protegendo os instrumentos, tentando controlar a bagunça. Quando acabou, estavam exaustos, molhados, mas rindo. Foi a primeira vez que riram juntos. E foi aí que algo mudou de vez. Nos dias seguintes, a presença de Enzo virou rotina. As crianças já sabiam o nome dele. Lucas passava mais tempo perto. Às vezes até sorria para ele. Mas junto com essa aproximação vieram os problemas. Clara começou a perceber que nem todo mundo na ONG estava confortável com a presença de Enzo. Um dos coordenadores comentou, meio de canto: "Ele está ajudando ou só fazendo pesquisa para algum projeto da empresa?" Clara defendeu. Disse que ele não tinha mostrado interesse comercial nenhum, que só estava ali. Mas a dúvida ficou. E mais, chegaram rumores de que um dos patrocinadores ia cortar verba. Diziam que havia um novo acordo sendo costurado com outra organização. Clara não sabia se tinha relação, mas sentia o chão balançar. Enzo, por outro lado, também começava a enfrentar resistência. Um dos sócios do escritório o chamou para uma conversa direta. "Você está sumido. E quando aparece, parece estar em outro planeta. Precisa decidir o que quer." "Eu sei o que eu não quero." Isso não basta. Enzo começou a sentir o peso de tentar viver entre dois mundos. No centro, ele era o cara de fora, que ainda não era parte, que talvez nunca fosse. Na empresa, era o herdeiro que estava escorregando, que já não parecia tão confiável. Numa tarde, Clara encontrou um envelope na portaria do centro comunitário. Sem nome, só o endereço. Dentro, havia uma proposta de financiamento total para o coral. Um valor alto. Assinatura: Grupo Vicente. Era o nome do pai de Enzo. Clara congelou. Guardou o envelope, mas não disse nada. Nem para Enzo. Naquela noite, ela não dormiu direito. Se aquilo fosse ideia dele, por que não falou nada? Se não fosse, o que o pai dele estava tentando comprar? Ela acordou com a cabeça cheia e com a sensação de que estava caindo numa armadilha. No dia seguinte, Enzo chegou com 2 sacolas. Trouxe cadernos novos para as crianças, lanches e um rádio que tinha consertado. Clara o chamou no canto. "A proposta do seu pai... Foi você quem pediu?" "Que proposta?" Ela mostrou o envelope. Ele olhou surpreso. "Não, eu não sabia disso." "Tem certeza?" "Tenho." Ela encarou ele por um tempo. "Eu não estou à venda, Enzo. Eu sei. Só espero que você também não esteja." Enzo ficou em silêncio. Era como se tudo tivesse travado. A partir dali, a relação ficou estranha. Clara voltou a ser distante, mais fechada. Enzo tentava se aproximar, mas sentia que estava batendo numa porta trancada. Lucas também parecia diferente, mais agitado, mais distante. Era como se o vento tivesse mudado de direção. No fim daquela semana, Enzo não apareceu, nem na outra. Clara tentava fingir que não sentia falta, mas sentia. E Lucas perguntava por ele com os olhos. Não com palavras, mas perguntava. Um dia, Clara ligou no escritório da empresa. Pediram para deixar recado. Disseram que ele estava em reestruturação de agenda. Ela desligou. Naquela noite, Clara foi até a sala de música e encontrou um dos armários abertos. Dentro, um papel dobrado. Era um desenho, feito por Lucas. Enzo segurando um guarda-chuva sobre os dois, no meio da chuva. Clara sentou no chão e ficou ali, em silêncio, com a sensação clara de que alguma coisa tinha saído do lugar e que talvez não tivesse mais volta. Enzo voltou, não porque estava pronto,
Mas por que não conseguir ir embora de vez? Depois de 2 semanas sumido, sem dar notícias, sem responder mensagens, apareceu de novo na porta do centro comunitário. Trazia uma caixa de papelão no colo. Dentro, tintas, folhas coloridas, pincéis, lápis de cor. Nada demais, mas era um gesto, um jeito de dizer, ainda tô aqui, sem precisar usar essas palavras. Clara estava sentada na sala de música quando ele chegou. Nem levantou. Só olhou. Um olhar direto, sem raiva, mas sem acolhimento. Achei que você tinha desistido, disse ela com calma. Achei também. Mas não consegui. Ela assentiu devagar. Não era um convite para entrar, mas também não era um pedido para ir embora. Enzo ficou em pé por alguns segundos, sem saber onde colocar as mãos. Então se aproximou da mesa e deixou a caixa ali. São coisas que sobraram de uma reforma no escritório. Achei que vocês pudessem usar. Clara não respondeu, mas abriu a caixa e conferiu o que tinha ali dentro. Depois olhou para ele e soltou seca. Não compensa sumiço, mas ajuda. Ele sorriu, quase aliviado. Eu sei. Ela fechou a tampa da caixa. Lucas está ali fora, desenhando. Se quiser, pode ir falar com ele. A frase pegou Enzo de surpresa. Era a primeira vez que Clara o convidava para se aproximar do irmão. Mas tinha um tom por trás. Um tom de teste, de alerta. Como quem diz, vai, mas sem invadir. Ele saiu da sala devagar e foi até o pátio coberto. Lucas estava sentado no chão, pernas cruzadas, o caderno no colo. Desenhava concentrado, com o rosto curvado, os traços firmes. Enzo parou a uns passos de distância. Não queria assustar, nem atrapalhar, só observava. Lucas não olhou. Continuou desenhando como se não houvesse ninguém ali. Enzo respirou fundo. Depois se agachou devagar, ainda mantendo distância. Oi, Lucas. Nada. Eu vi um desenho seu, lembra? Aquele do guarda-chuva. Lucas não reagiu. Os olhos focados no papel. A mão corria solta. Enzo tentou de novo. Você gosta de desenhar? Porque parece que desenha com vontade. Silêncio. Enzo não sabia se continuava falando ou se levantava e ia embora. A falta de resposta era desconfortável. Ele não sabia lidar com isso. Sempre teve facilidade com palavras, com conversas rápidas, com sorrisos sociais. Mas ali não adiantava nada disso. Tentou mudar de assunto. Posso ver o que você está fazendo? Lucas continuou desenhando. Não respondeu sim, nem não. Só virou um pouco o caderno, deixando o papel à vista. Era uma casa. Bem simples, mas cheia de detalhes. Uma janela aberta, uma planta no canto, uma bicicleta encostada no muro. Enzo olhou por alguns segundos. Bonito. Tem muita coisa aqui. Lucas não disse nada. Mas, pela primeira vez, levantou os olhos por um instante. Olhou rápido, depois voltou para o desenho. Foi um segundo, mas foi alguma coisa. De longe, Clara observava. Sentada na beirada da sala, fingia arrumar papéis, mas não tirava os olhos da cena. Ela conhecia aquele silêncio, sabia ler ele. Lucas não deixava qualquer um se aproximar, e naquele dia, ele deixou. Um pouco, mas deixou. Ainda assim, Clara seguia desconfiada. Enzo não era só um arquiteto bem vestido com crises existenciais. Ele era filho do homem que queria controlar tudo, que mandou dinheiro escondido, que não entendia limites. E no fundo, Clara ainda não sabia se Enzo era diferente mesmo, ou só mais cuidadoso. Na empresa, a situação de Enzo apertava. Os sócios começaram a questionar oficialmente seu envolvimento em projetos externos. Comentários nas reuniões ficaram mais secos. Tinha gente puxando o tapete nas entrelinhas. E o pai dele, embora silencioso, deixava claro que a paciência estava acabando. Ou você assume o lugar que é seu, ou abre espaço para quem quer. Essa frase foi dita no fim de uma reunião, com a sala quase vazia. Só os dois ali. Enzo não respondeu. Foi embora com aquela frase grudada no corpo. No dia seguinte, ele voltou ao centro comunitário. Dessa vez, Clara estava na sala com poucas crianças. Aula reduzida. Semana de avaliações nas escolas. Lucas também estava ali, desenhando.
Enzo entrou sem falar muito. Só fez um gesto de bom dia e sentou num canto. Clara chamou ele depois do intervalo. Tô pensando em fazer uma pequena reforma aqui. Nada demais. Mas tem muita coisa quebrada. Quer que eu veja isso? Ela respirou fundo. Quero, mas com uma condição. Qual? Que seja com orçamento do centro e sem envolvimento da sua família. Ele entendeu o recado. Combinado. Ficaram em silêncio por alguns segundos. E Lucas? Perguntou ele, apontando de leve com o olhar. Tá num dia mais fechado. Acontece. Enzo assentiu. Dá pra sentir. Dá. Mas ninguém ensina isso, né? Não. Ele ficou em pé. Se quiser, posso passar amanhã com algumas ideias de reforma. Pode. Mas passa sem pressa. No fim daquela tarde, Clara foi chamada pela coordenadora da ONG. A conversa não foi boa. Estamos revendo os contratos com os projetos da casa. E o coral pode ser um dos que saem. Como assim? A verba apertou. E temos prioridades. O coral não é essencial. Clara sentiu um nó no estômago. Não é essencial para quem? A coordenadora desviou o olhar. Eu entendo o que significa para você. Mas não é uma decisão só minha. Clara saiu da sala com o rosto quente. Não contou nada para ninguém naquele dia. Nem para Lucas, nem para Enzo. Mas a sensação era a de que alguma coisa estava desabando. Quando Enzo apareceu no dia seguinte, percebeu que o clima estava estranho. Clara estava seca. Evitava falar. As crianças estavam agitadas. Lucas, mais isolado que o normal. No fim do dia, ele se aproximou de Clara. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Depois respondeu de forma direta. Estão querendo cortar o coral. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Tem algo que eu possa fazer? Ainda não sei. Mas se tiver, eu aviso. O tom dela era firme, quase duro. Enzo entendeu. Era o tipo de dor que ela ainda não queria dividir. E ele respeitou. Antes de ir embora, passou pelo pátio e viu Lucas sozinho, sentado no chão. O caderno aberto no colo. Os desenhos, mais escuros. Formas duras. Linhas pesadas. Ele se aproximou com cuidado. Sentou ao lado, mas sem falar nada. Depois de alguns minutos, Lucas virou a folha e desenhou uma porta, fechada. Enzo entendeu o recado. Se levantou devagar e foi embora. Naquela noite, Clara ficou acordada até tarde, pensando no coral, nas crianças, em Lucas, em Enzo, em tudo. Do lado de fora, a cidade seguia barulhenta. Mas dentro da casa, o silêncio era quase duro. Quase demais. Ela olhou para a porta do quarto do irmão. Depois olhou para o teto. E sentiu uma coisa estranha. Como se estivesse esperando algo ruim. Algo que vinha vindo. Devagar, mas vinha. O tipo de silêncio que já não é mais só silêncio. É aviso. As visitas viraram costume. Não tinha horário certo, nem motivo anunciado. Enzo chegava com uma mochila nas costas, às vezes com café, outras vezes com ferramentas. Quando perguntavam o que ele vinha fazer, ele respondia com o mesmo tom calmo. Observar. Ajudar, se puder. No começo, Clara mantinha distância. Respondia só o necessário. Evitava conversar quando não fosse sobre o coral, as crianças ou alguma demanda prática. Mas ele continuava indo. Sempre do mesmo jeito. Sem forçar presença, sem querer impressionar. Com o tempo, Enzo começou a perceber coisas que antes passavam batido. Ele reparava em como Clara trocava o tom de voz dependendo da criança que falava com ela. Em como ela usava o silêncio para acolher, não para pressionar. Reparava nas mãos dela, mãos que ensinavam, ajeitavam cabelo, apertavam palhetas de violão com uma firmeza que não tremia. E, especialmente, reparava em Lucas. Nos dias mais calmos, Clara tocava violão para ele. Sentavam os dois num canto da sala, perto da janela, e ela começava devagar. Lucas encostava a cabeça no ombro dela, fechava os olhos. Era sempre a mesma melodia, curta, repetida. Uma sequência simples, mas com algo ali que escapava da explicação. Parecia uma senha.
Uma ponte entre eles. Enzo nunca interrompia, só observava. Às vezes respirava fundo e se pegava sorrindo sozinho. Outras vezes, se pegava pensando se algum dia já tinha tido isso com alguém. Uma conexão que não precisasse de fala, de explicação, de imagem perfeita. Naquele espaço entre os silêncios, começava a nascer uma coisa nova. Um respeito que não vinha de cargos, nem de títulos, nem de bons modos. Era outra coisa. Mais crua. Mais difícil de entender. E Clara, mesmo ainda desconfiada, percebia isso. Não sorria fácil, mas de vez em quando sorria. Quando ele fazia alguma pergunta sincera. Quando ele ajudava uma criança com paciência. Quando Lucas olhava para ele com curiosidade, sem medo. Mas o sorriso dela vinha e ia. Nunca ficava. Nunca se esticava além do necessário. Porque ela sabia. Sabia que o mundo não era gentil com gente como ela. E que tudo que chega fácil demais também vai embora sem avisar. No escritório, Enzo virou motivo de conversa nos corredores. Comentavam que ele estava estranho, desconectado, distante demais da estratégia. Um dos sócios mais antigos falou com ele direto. Você não pode desperdiçar tudo que construiu por causa de um capricho social. Enzo respondeu com um olhar calmo, mas por dentro, doía. Doía porque ele sabia que não era um capricho. Mas também não sabia o que era. Em casa, o pai apertava mais. O conselho da holding vai se reunir no fim do mês, e estão esperando sua posição sobre a fusão. Enzo nem lembrava mais se queria isso. Ou se alguma vez quis. A mãe tentou conversar. Filhos de famílias como a nossa não têm o luxo de escolher o que querem sentir. A gente cumpre o que é esperado. Ele ouviu. E ficou em silêncio. No centro comunitário, as coisas também apertavam. A coordenadora da ONG confirmou. O corte de verba ia acontecer. Era questão de dias. O coral seria o primeiro a sair. Clara sentiu o chão tremer. Ela tentou contato com outros parceiros, mandou e-mail, fez reunião com 2 conselheiros. Nada deu certo. Ninguém queria comprar música num lugar onde mal dava para garantir o lanche das crianças. Enzo soube da notícia por uma conversa atravessada no corredor. Clara não contou, e quando ele tentou perguntar, ela só disse: a gente já perdeu coisa pior. Isso não vai ser o fim do mundo. Mas ele viu, nos olhos dela, no jeito como ela apertava os lábios para não deixar as palavras escaparem. No silêncio longo depois da resposta curta. Naquele dia, Lucas não quis desenhar. Ficou sentado no chão, com o olhar perdido. Clara tentou animar. Cantou uma música. Pegou o violão. Nada. Enzo se aproximou, devagar. Posso sentar aqui? Lucas não reagiu. Ele sentou. Ficou quieto por uns minutos. Depois pegou um lápis de cor, virou a folha do caderno devagar e começou a desenhar uma linha. Simples. Reta. Depois outra. E mais outra. Como se estivesse construindo algo só com traços. Lucas olhou de canto. Não interagiu, mas não virou o rosto. Quando Enzo foi embora, deixou o caderno com ele. Na capa, escreveu: você pode continuar se quiser. No dia seguinte, Clara chegou mais tarde. Tinha passado a manhã numa fila de posto de saúde com Lucas. Ele teve uma crise forte na noite anterior, com febre e agitação. Dormiu pouco, ela, menos ainda. Chegou ao centro com olheiras e cabelo preso de qualquer jeito. Encontrou Enzo já na sala, consertando uma cadeira. Você não precisa estar aqui tão cedo. Mas eu queria estar. Ela suspirou. Lucas teve uma noite difícil. Não sei se ele vai conseguir ficar hoje. Se quiser, eu posso ficar com ele aqui enquanto você dá aula. Ela olhou para ele com cuidado. Não é só ficar. É entender o ritmo dele. É saber quando parar. Quando não insistir. Eu não vou insistir. Só quero estar por perto. Ela assentiu. Tá. Enzo passou a manhã com Lucas num canto da sala. O menino não quis conversar, nem desenhar, mas ficou ali. Aceitou a presença dele. Clara, entre uma música e outra, olhava rápido. E via. Via que aquele homem não era o mesmo que chegou dias atrás com fala ensaiada e sorriso de fachada. Ele tinha perdido algo. Ou deixado algo pelo caminho. E agora,
Parecia tentar construir outra coisa. Mas Clara ainda não sabia se confiava nisso. Ela já tinha visto gente prometer mundos e desaparecer no primeiro tropeço. Naquela tarde, Enzo recebeu uma ligação da secretária da empresa. Seu nome foi retirado da pauta do conselho. Por quê? Decisão do seu pai. Disseram que você não está pronto para representar a marca no momento. Ele desligou e ficou parado no meio da rua, com o celular na mão, com o peito cheio de um vazio antigo. Não era raiva, nem tristeza. Era um corte, um tipo de queda que não faz barulho. Voltou para o centro no fim do dia. Clara ainda estava lá, arrumando os materiais. Enzo ficou parado na porta. Teve um dia difícil? Tive. Ela olhou para ele, pela primeira vez, com um pouco menos de armadura. A gente também. Ficaram os dois ali, sem dizer muito, só dividindo o peso de estarem tentando. Mais tarde, enquanto Clara guardava o violão no estojo, Lucas se aproximou dela com o caderno nas mãos. Mostrou o desenho. Era uma casa, com uma árvore ao lado, e 3 pessoas. Uma delas segurava um guarda-chuva. Clara olhou para Lucas. Ele não falou nada, mas sorriu. E foi ali, naquele pequeno instante, que algo pareceu respirar de novo. Mas lá fora, o tempo virava, e uma nuvem pesada se formava por trás dos prédios, silenciosa, pronta. O centro comunitário estava vazio quando Clara chegou naquela manhã, mais cedo que o normal. O som da chave girando na porta ecoou pelo salão silencioso. Ela entrou, colocou a bolsa em cima da mesa e acendeu as luzes da sala de música. Tinha dormido mal. A conversa com a coordenadora ainda martelava na cabeça. O coral podia acabar a qualquer momento, e ela não sabia mais o que fazer. Lucas veio logo depois, trazido por um dos voluntários. Estava calado, como quase sempre, mas com um brilho estranho no olhar. Foi direto para a sala ao lado, onde ficavam os materiais terapêuticos. Clara percebeu. Estranhou. Seguiu ele com o olhar. Minutos depois, Lucas saiu com algo nas mãos. Um equipamento novo. Um daqueles dispositivos sensoriais caros, com textura e luz, usado para estimular respostas em crianças com necessidades específicas. Clara congelou. Ela conhecia aquele equipamento. Tinha pesquisado por semanas. Era caríssimo. Fora de qualquer possibilidade de compra. A ONG jamais conseguiria bancar algo assim. Nunca tinham comentado sobre a existência daquilo ali. E agora, estava lá. Clara pegou o aparelho das mãos de Lucas devagar. Ele não reclamou. Ficou olhando para ela como quem espera a aprovação. Mas ela não conseguia reagir, nem sorrir, nem agradecer. Nada. Foi direto para a sala da coordenação. De onde veio isso? Perguntou sem rodeios. A coordenadora levantou os olhos do computador. Foi uma doação. Chegou ontem. Encomenda anônima. Direto no nome do centro. Anônima? Sim. Não tinha remetente. Clara não precisou pensar muito. Era dele. Enzo. Sentiu o rosto esquentar. Saiu da sala sem dizer mais nada. No final da tarde, ele apareceu, como se fosse mais um dia comum, de mochila nas costas e sorriso leve. Estava com um caderno de esboços, pronto para mostrar ideias de pequenas reformas na estrutura. Mas não deu tempo. Clara viu ele entrando e foi direto ao ponto. A gente precisa conversar. Enzo percebeu o tom, guardou o caderno. Claro. O que aconteceu? Ela cruzou os braços, olhou firme. O equipamento que apareceu hoje. Foi você, não foi? Ele hesitou por um segundo. Depois respondeu. Foi. Clara respirou fundo, demoradamente. Depois falou baixo com firmeza. Por quê? Porque eu sabia que era importante para o Lucas. E você mesma disse que não teria como comprar. E você achou que podia resolver isso com dinheiro? Ele tentou se explicar. Não é sobre dinheiro. Eu só quis ajudar. De verdade. Sem aparecer. Ela deu um passo para trás. Mas apareceu. Dentro da minha vida. Sem me perguntar nada. Sem entender o que isso significaria para mim. Você tem ideia de como eu me senti hoje? Humilhada. Enzo arregalou os olhos. Humilhada? Eu não entendo. Claro que não entende. Você vem de um lugar onde tudo se resolve com um clique.
onde você compra conforto, tempo, atenção, paz. Mas aqui, a gente conquista cada pedaço. E quando alguma coisa aparece assim, do nada, fica parecendo que a gente estava esperando caridade. Como se eu tivesse falhado com meu irmão. Como se você soubesse o que ele precisa mais do que eu. Ele tentou se aproximar. Clara, não foi isso. Eu nunca quis diminuir nada. Pelo contrário. Ela não deixou ele continuar. Você não entende, Enzo. Você ainda acha que pode controlar as coisas com boa intenção. Mas tem coisa que não se compra, nem se oferece. Tem coisa que é só nossa, e você atravessou esse limite. Ele abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, baixo. Eu só queria estar perto. Fazer parte. Clara olhou para ele com os olhos marejando, mas firmes. Então você devia ter esperado ser convidado. A sala ficou em silêncio. O som da rua, abafado, parecia ainda mais distante. Enzo deu um passo para trás. Depois outro. Até encostar na parede. Ela se virou. Acho melhor você não voltar mais aqui. Ele quis argumentar. Quis dizer que sentia muito. Que estava tentando. Mas não saiu nada. Então ele virou as costas. E foi. No caminho até a porta, Lucas apareceu no corredor. Segurava o caderno de desenhos nas mãos. Olhou para Enzo. Os dois se encararam por alguns segundos. Enzo forçou um sorriso. Abaixou um pouco o corpo. Cuida bem da sua irmã. Lucas não respondeu. Nem sorriu. Mas também não desviou o olhar. Foi a última coisa que Enzo viu antes de sair. Naquela noite, Clara ficou sentada no chão da sala. O equipamento estava sobre a mesa. Lucas dormia no quarto. E ela, parada, com a mão no rosto, se perguntava quando foi que tudo ficou tão fora de lugar. Do outro lado da cidade, Enzo estava no carro, parado em frente ao prédio da família. O mesmo de sempre. As luzes da cobertura acesas. Tudo exatamente igual. Menos ele. Naquela noite, ele não subiu. Ficou ali, parado, com um gosto amargo na boca, e a certeza de que alguma coisa tinha quebrado. E talvez não desse mais para colar. Clara não falou com ninguém no dia seguinte, nem com os voluntários, nem com a coordenadora da ONG, muito menos com Enzo. Não respondeu mensagens, não abriu os e-mails, não tocou em nenhum instrumento, só fez o básico. Chegou cedo, organizou as cadeiras, recebeu as crianças, distribuiu os materiais, mas sem música, sem sorrisos, sem vontade. Entrou num modo que ela conhecia bem, um modo silencioso, prático, quase frio. Um jeito de não sentir o que doía. Um jeito de não pensar muito para não se perder por dentro. As crianças notaram. Não disseram nada, mas notaram. Lucas também. Naquela manhã, ele ficou quieto no canto, com o caderno no colo, esperando uma música que não veio. Esperando um gesto que não apareceu. E quando tentou se aproximar, ela apenas disse: Agora não, Lu. A Mana precisa organizar umas coisas. Ele voltou pro canto, calado. E ela seguiu o dia como quem arrasta uma mala muito pesada sem deixar cair. Do outro lado da cidade, Enzo também calou. Apagou as redes sociais. Ignorou todas as ligações da empresa. Passou 2 dias trancado em casa, com as persianas fechadas e o celular desligado. Não chorava, não gritava, não dormia. Ficava sentado no chão da sala, olhando para o teto, tentando entender onde foi que se perdeu de vez. Era como se tivesse voltado para a estaca zero. Ou pior, porque agora ele sabia que tinha tentado, que tinha ido até onde conseguiu, mas que ainda assim, errou. Pela primeira vez, ele começava a duvidar se o problema era mesmo o mundo ao redor, ou se no fundo, sempre foi ele. Começou a reler mensagens antigas da mãe. Conselhos que ele sempre achou exagerados. Frases do pai que antes causavam raiva, mas agora doíam. Reviu fotos de aniversários antigos. Estava sorrindo em todas. Mas olhando bem, tinha algo no olhar. Um vazio disfarçado. Um cansaço de quem nunca se encaixou em nada de verdade. Voltou a lembrar de coisas da infância. De um desenho que fez e o pai rasgou, dizendo que não era assim que um arquiteto de verdade desenhava. De uma vez que quis tocar bateria e a mãe disse que dava muito barulho. De uma vontade antiga de fazer intercâmbio para estudar arte.
que foi engavetada porque não combina com o sobrenome da família. Aquilo tudo começava a se embaralhar dentro dele, como se estivesse pela primeira vez vendo a própria vida sem maquiagem. Tentou escrever alguma coisa, mas não conseguiu. Tentou desenhar. O traço não saía. Naquela noite, saiu de casa pela primeira vez em 3 dias. Foi até a casa dos pais, sem avisar. A mãe abriu a porta com um sorriso surpreso. Meu filho, que bom te ver. Ele entrou, sentou no sofá. A casa era exatamente igual a tudo que ele sempre quis fugir. Tudo arrumado, tudo em tom bege, tudo com cheiro de flor artificial. O pai apareceu depois de alguns minutos. Vinha da biblioteca, como sempre. Você sumiu. Estava ocupado. Com o que exatamente? Enzo não respondeu. Pegou uma taça da mesa, deu um gole de água e soltou. Eu queria entender quando foi que a gente virou isso aqui. O pai franziu o senho. Isso o quê? Uma família que não fala. Que se vê em evento. Que manda recado por e-mail. Que compra tudo menos escuta. A mãe tentou amenizar. Enzo, a gente sempre te deu tudo. E talvez por isso eu não saiba lidar com nada. A frase saiu seca, dolorida, mas verdadeira. Ele ficou em pé. Disse que precisava ir. E foi. Naquele mesmo dia, Clara recebeu um aviso da coordenação. O coral seria oficialmente suspenso na semana seguinte. A verba tinha sido redirecionada. Não havia mais o que discutir. Ela ouviu em silêncio. Não discutiu. Não argumentou. Não tinha mais energia. Saiu da sala com os olhos secos, mas o coração esmagado. Lucas percebeu. Ficou inquieto o resto do dia. Tentava desenhar e parava no meio. Andava em círculos pela sala. Clara tentava acalmar, mas estava longe. Longe de tudo. Nos dias seguintes, a presença dela foi ficando cada vez mais espaçada. Começou a delegar tarefas. Faltava às aulas de música. Evitava os voluntários. Dormia pouco. Comia menos ainda. Começou a pensar se ainda fazia sentido insistir. Enzo, por outro lado, também sumiu de vez. Não voltou ao centro. Não mandou mensagem. Não ligou. Passava os dias tentando entender que tipo de homem queria ser. E se ainda dava tempo de virar outro. Começou a sair de casa à noite, sozinho, andando pela cidade como quem procura uma rachadura onde possa entrar e desaparecer. Numa dessas noites, sentou na calçada em frente ao centro comunitário. Estava fechado. A rua vazia. Mas ele ficou ali, encostado no muro, com os olhos perdidos. Lembrou do desenho de Lucas, do guarda-chuva, das linhas retas, da casa com a árvore, e então chorou. Sem som, sem soluço. Chorou como quem aceita que não sabe mais para onde ir. Chorou como quem, finalmente, se olha sem desculpa. No dia seguinte, Clara chegou ao centro com dor de cabeça e uma sensação estranha no peito. Não era tristeza, nem raiva. Era um tipo de vazio que gelava por dentro. Lucas estava diferente também. Mais calado, mais distante. Como se tivesse absorvido todo o cansaço dela. Na hora do lanche, Clara foi até o mural na entrada. Havia um papel novo ali. Um desenho. Era dela, com Lucas e Enzo. Os 3 sentados num banco, com uma melodia flutuando em volta. O traço era infantil, mas tinha um cuidado ali que não deixava dúvida. Ela olhou em volta, mas não viu ninguém. Apenas sentiu. E por um segundo, pensou se ainda dava tempo de voltar. Mas o mundo à volta já não era o mesmo. E o silêncio que ficou depois disso não parecia paz, parecia aviso. A crise começou de um jeito quase imperceptível. Lucas estava mais agitado naquela semana. Não dormia direito, não queria desenhar, não deixava Clara tocar violão perto dele. Pequenos sinais que ela tentou contornar com paciência, como sempre fez. Mas por dentro já estava esgotada. O coral prestes a acabar, a pressão na ONG, os olhares desconfiados dos colegas, a falta de Enzo, tudo empilhado num silêncio que pesava cada vez mais. Naquela quarta-feira, chovia fino quando Lucas teve a primeira crise forte. Clara percebeu quando ele começou a bater com os punhos no peito como fazia quando o mundo ficava grande demais para ele.
Tentou acalmar. Sentou perto, falou baixo. Ele não respondia. Os olhos perdidos, o corpo todo tenso. Ela tentou segurar as mãos dele, mas ele puxou com força. Depois veio o choro. Alto, cortante. Lucas não chorava assim fazia tempo. Clara sentiu um gelo nas costas. Não dava para controlar. Não ali. Não sozinha. Chamou um dos voluntários. Tentaram tudo. O canto de sempre, os objetos sensoriais, as músicas calmas. Nada funcionava. A respiração dele ficou curta, rápida. E então ela decidiu. Precisava levar para o hospital. Chegou na emergência do hospital público perto do centro comunitário, encharcada de chuva, com Lucas nos braços, tenso e em silêncio. A triagem foi lenta. O atendimento, mais ainda. Ninguém parecia entender direito o que estava acontecendo. Tentaram aplicar calmante, mas Lucas surtou. Teve que ser contido. Clara ficou do lado de fora do quarto, tremendo, por dentro e por fora. Sentia culpa, medo, raiva, tudo ao mesmo tempo. Queria gritar, mas não podia. Então ficou sentada num banco de plástico, olhando para o nada, esperando alguém chamar pelo nome do irmão. Foram 3 horas até que um médico apareceu. Disse que ele ia ficar em observação. Precisaria ficar internado por alguns dias. Clara assentiu, mas não processou. Apenas pegou a mochila dele, que ainda estava molhada, e entrou no quarto. Lucas estava deitado, a respiração mais calma, mas o olhar vazio. Ela segurou a mão dele e ficou ali, em silêncio, a noite inteira. No dia seguinte, ela tentou voltar ao centro comunitário para dar aula, mas chegou atrasada. A sala já estava cheia, as crianças agitadas. Ela pediu desculpas, tentou manter o ritmo, mas não deu. Esqueceu a letra de uma das músicas. Deu bronca fora de hora. Uma das crianças chorou. Outra saiu da sala. A coordenadora chamou para conversar. Você precisa de um tempo, Clara. Ela balançou a cabeça. Eu preciso estar aqui. Se eu não estiver aqui, não tenho nada. E o Lucas? Ela suspirou. Baixou os olhos. Eu fico com ele à noite. Durante o dia ele vai ficar internado mesmo. A coordenadora insistiu para que ela se afastasse alguns dias. Mas Clara recusou. Tinha medo de sair e não conseguir voltar. De perder o que ainda segurava. Nos dias seguintes, ela passou a viver em 2 mundos. De manhã no centro, de tarde e de noite no hospital. Dormia em cadeira dura. Comia qualquer coisa da lanchonete. Não respondia mensagens. Não falava com quase ninguém. Começou a perder peso, a esquecer datas, a confundir nomes, a fazer tudo no limite. Um dia, chegou no centro e encontrou uma nova voluntária dando aula no lugar dela. Ninguém tinha avisado. Ela sentiu um aperto no peito. Perguntou para a coordenadora. Achei que você precisava de apoio. Não era nada definitivo. Mas para Clara, soou como o começo do fim. Ficou em silêncio. Mas saiu mais cedo naquele dia. No hospital, Lucas seguia quieto. Não comia direito. Não olhava nos olhos dela. Era como se algo tivesse se apagado. Como se ele estivesse se recolhendo num canto só dele. Ela tentava conversar, cantar, ler livro. Nada funcionava. Começava a temer que ele não voltasse a ser quem era. Certa noite, uma enfermeira veio conversar. Você precisa descansar. Isso é uma maratona, não um sprint. Clara agradeceu com um sorriso fraco. Mas não saiu dali. No dia seguinte, chegou atrasada de novo no centro. O pátio estava vazio. A sala fechada. Uma das funcionárias disse: as crianças estão com a nova professora de música. A coordenação decidiu manter a substituta por tempo indeterminado. Clara apenas assentiu. Saiu andando. O mundo parecia distante. Os sons abafados. As cores meio lavadas. Foi até uma pracinha perto dali. Sentou num banco. Ficou olhando uma folha cair de uma árvore. E, sem perceber, começou a chorar. Não um choro escandaloso, mas aquele choro que vem devagar, que arde, que esvazia. Choro de quem cansou de segurar tudo sozinha. Pegou o celular. Pensou em ligar para Enzo, mas não ligou. Pensou em mandar mensagem para a coordenadora, mas não mandou. Pensou em ir para casa, mas não foi. Ficou ali,
sentada. O corpo inteiro pesado. Quando chegou ao hospital, Lucas estava dormindo. Ela sentou na cadeira ao lado da cama e segurou a mão dele. Sussurrou: "Desculpa, a mana não sabe mais o que fazer." Naquela noite, ela sonhou com a mãe. Um sonho confuso. A casa de infância, uma música distante e a imagem da mãe dizendo: "Cuidar de tudo não é a mesma coisa que cuidar de você." Acordou assustada, com soluços na garganta. No dia seguinte, chegou ao centro só para pegar algumas coisas. A sala estava aberta. A nova professora sorria. As crianças riam. Tudo funcionava sem ela. Clara pegou a mochila, olhou o mural de desenhos e sentiu um buraco no peito. Um desenho antigo ainda estava ali. Era dela, Lucas e Enzo. Os três de mãos dadas. Ela tirou o desenho do mural, dobrou com cuidado, colocou na bolsa e saiu. Lá fora, o dia estava cinza. Mas não chovia, o mundo seguia. Mas ela não sabia mais se conseguia seguir junto. O silêncio dentro dela, dessa vez, não era só cansaço. Era outro tipo de silêncio, daquele que parece gritar para dentro. E por mais que ela fingisse que dava conta, já não dava. Lucas ainda estava internado. E agora, também calado por dentro. E ela começava a duvidar se algum dia conseguiria voltar a ser quem foi. Naquela noite, o hospital ficou em silêncio. Sem visita, sem canto, sem cor. E o que ficou no ar? Não era esperança, era aviso. Durante uma madrugada qualquer, enquanto a cidade dormia embaixo de uma garoa fina, Lucas faleceu. Sem aviso, sem alarde, sem explicação. Clara estava sentada ao lado da cama dele, como fazia todas as noites desde a internação. Os olhos pesados, o corpo mole de cansaço. Ela cochilou por alguns minutos. Quando acordou, Lucas já não respirava. Não houve grito, nem choro, nem desespero aparente. Ela apenas olhou para ele. Tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Depois apertou o botão de emergência. Quando a equipe médica entrou correndo, ela saiu da sala, sem dizer nada, sem olhar para trás. Ficou sentada no corredor, as mãos no colo, os olhos fixos na parede oposta, e ali ficou. Horas, dias, sem dormir, sem comer, sem falar. A notícia chegou primeiro na coordenação da ONG. Depois, espalhou entre os voluntários. Uma das monitoras tentou ligar para Clara. Depois outra. Depois mandaram mensagem. Ninguém obteve resposta. Enzo soube pela secretária do pai. Ele estava no meio de uma reunião quando o celular vibrou com a notificação. Faleceu o irmão da moça do coral. Achei que devia saber. Ele congelou. Levantou da sala sem pedir licença. Pegou o carro e dirigiu sem pensar. Foi direto ao hospital, mas Clara já não estava lá. No prontuário constava que ela saiu sozinha no meio da madrugada. Não disse para onde ia. Só pegou a mochila e foi embora. Enzo tentou ligar. Mandou mensagem. Nada. No centro comunitário, o mural estava intacto. O desenho dos três ainda ali, mas o clima era outro. A nova professora de música continuava dando aula. As crianças aos poucos voltavam a sorrir, mas havia um vazio, um silêncio que ninguém conseguia explicar. Clara passou os dias seguintes na casa onde cresceu. Uma casa simples, afastada do centro. Trancou a porta, desligou o celular, fechou as janelas e desapareceu do mundo. Não chorava, não gritava, não dormia. Apenas ficava sentada na cadeira da sala com o olhar parado, como se não estivesse mais ali. Sem Lucas, ela não sabia quem era. Tudo que fazia sentido agora parecia ridículo. O coral, as aulas, a música. Nada fazia mais sentido. Nada. A vizinha do lado batia na porta todos os dias. Levava comida. Tentava conversar. Nunca teve resposta. Apenas o som da televisão ligada no volume baixo. Um ruído qualquer, só para preencher o ar. Enzo foi até lá uma vez. Bateu na porta. Chamou. Esperou. Nada. Sentou na calçada. Ficou ali por horas. Depois foi embora. Sem resposta. No escritório, ele já não era mais bem-vindo. Perdeu o cargo, perdeu os projetos. Restou apenas o nome,
E mesmo isso parecia escorregar das mãos dele. O pai não falava mais com ele. A mãe mandava mensagens curtas, preocupadas, mas distantes. Ele tentava manter alguma rotina. Caminhava, desenhava, lia. Mas tudo parecia falso. Sem forma. Sem som. O coral foi encerrado oficialmente na semana seguinte. As crianças foram realocadas em outras atividades. A coordenadora da ONG informou que Clara havia sido desligada. Por ausência contínua. No bairro começaram os rumores. A moça da música enlouqueceu. Coitada, perdeu o irmão. Sempre foi forte, mas agora parece quebrada. Ninguém sabia. Ninguém entendia. Uma noite, Clara levantou da cadeira e foi até o quarto de Lucas. Estava tudo igual. A cama arrumada, os brinquedos no canto, os desenhos colados na parede. Ela deitou na cama dele. Ficou olhando para o teto. E ali ficou. O corpo dela ainda respirava. Mas por dentro, alguma coisa tinha parado. Como se a alma tivesse pedido pausa. Como se o tempo tivesse perdido sentido. Do lado de fora, o mundo seguia. O ônibus passava na mesma hora. O mercado da esquina abria pontualmente. As crianças brincavam na calçada. Mas dentro daquela casa, tudo era ausência. Enzo mandava mensagens todos os dias. Oi, só queria saber se você está bem. Queria dizer que tô aqui se precisar. Sinto muito por tudo. Nunca teve resposta. Uma noite, ele passou de carro pela frente da casa. Viu uma luz acesa. Um vulto na janela. Parou. Pensou em descer. Mas não desceu. Porque entendeu. Ali, naquela casa, agora morava só o silêncio. Mas não o silêncio de antes. Aquele silêncio leve, cheio de significados e música escondida. Não. O silêncio que estava ali agora era outro. Era o silêncio do fim. Do desespero que não grita. Do vazio que engole por dentro. E por mais que ele quisesse entrar, fazer algo, oferecer qualquer coisa, ele sabia. Era tarde demais. E quando ele ligou o carro e foi embora, pela primeira vez em muito tempo, teve medo de não conseguir mais voltar. Durante uma madrugada chuvosa, no quarto acinzentado do hospital, Lucas faleceu. Sem aviso. Sem som. Sem despedida. A enfermeira entrou com passos leves. Viu o monitor silencioso. Confirmou com o olhar. Tocou no ombro de Clara. Ela não reagiu. Não gritou. Não perguntou nada. Apenas levantou devagar da poltrona ao lado da cama. Encostou a mão na testa do irmão. E ficou ali. Em silêncio. Um silêncio que não era mais só ausência de som. Era desespero puro. Atravessado por dentro. Nos dias que vieram depois, Clara não falou. Não chorou no velório. Não escolheu roupa. Não atendeu ligações. Não ouviu os amigos da ONG. Não respondeu à coordenadora. Nem ao médico. Nem à vizinha que tentou trazer um chá. Ela apenas existia. Como quem flutua num espaço vazio. O centro comunitário continuou funcionando. O coral, não. A nova professora de música assumiu outras turmas. As crianças brincavam, pintavam, cantavam músicas novas. Algumas perguntavam de Clara. Outras não. Clara se trancava no apartamento. As paredes pareciam apertadas. O som da geladeira incomodava. A luz da janela também. O violão, encostado no canto, parecia uma lembrança de um mundo que já não existia. Ela passava horas sentada no chão da sala, olhando para o nada. O tempo não passava. E mesmo assim, tudo parecia longe demais. Às vezes pegava o caderno de Lucas, aquele que ele usava para desenhar. Folheava devagar, página por página. Os desenhos dele eram cheios de casas, árvores, bancos, pessoas de mãos dadas. Sempre 3 pessoas, sempre com uma sombra de guarda-chuva, como se ele soubesse desde o começo que o mundo precisava de abrigo, mas agora não havia abrigo, e ela não sabia mais quem era sem ele. No dia do enterro, a ONG mandou uma coroa de flores. Enzo não foi. Ninguém da empresa apareceu. O cemitério era simples. A cerimônia, rápida. Clara ficou em pé, ao lado do túmulo, com o corpo ereto e o olhar parado. A chuva fina caía no ombro dela. Mas ela nem sentia. Quando tudo acabou, as pessoas foram saindo aos poucos. Alguns tentaram abraçar. Outros só acenaram de longe.
Clara ficou por último. Encostou a mão na lápide recém-colocada. Leu o nome dele baixinho. Uma vez. Depois outra. Depois mais nenhuma. Pegou uma pedra pequena do chão, colocou sobre a terra úmida e foi embora. As semanas seguintes foram de torpor. Ela esquecia de comer. Dormia pouco. Às vezes, acordava no meio da noite sem saber onde estava. Parava em frente ao espelho e não se reconhecia. O rosto parecia outro. Os olhos não tinham brilho. A voz, quando saía, vinha baixa demais, quase sem força. A coordenadora da ONG foi até sua casa num sábado. Clara abriu a porta, mas não convidou para entrar. Ficou parada na entrada, magra, pálida, com o cabelo preso de qualquer jeito. Clara, a gente está preocupado com você. Ela não respondeu. Só olhou. A coordenadora continuou. Sei que não tem consolo para isso. Mas você não está sozinha. Se quiser voltar, mesmo que só para observar. O coral acabou, respondeu Clara por fim. A gente pode recomeçar. Com calma. Clara deu um passo para trás. Não tem mais música. E fechou a porta. Na empresa, Enzo também vivia seus próprios silêncios. Desde que foi tirado da pauta do conselho, mal aparecia. Os sócios evitavam falar com ele. O pai não insistia mais. Era como se tivessem concordado, sem palavras, que ele tinha deixado de ser prioridade. Mas ele não ligava. Porque desde o enterro de Lucas, do qual não teve coragem de participar, carregava um peso que não sabia nomear. Sentia culpa, sim, por não ter ido, por não ter sabido lidar, por ter sumido, por não ter entendido Clara direito. Ligou para ela 4 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Escreveu mensagens longas. Apagou todas antes de enviar. Pensou em ir até o centro comunitário, mas sabia que não encontraria ela lá. Pensou em ir até a casa dela, mas teve medo de fazer mais mal do que bem. Então só observava, à distância. Às vezes estacionava o carro 2 ruas antes, só para ver se a luz do apartamento dela estava acesa. Estava quase sempre apagada. O centro comunitário também sentia a ausência. A nova professora de música era simpática, organizada. Mas as crianças mais antigas sabiam. Sabiam que não era a mesma coisa. Algumas pararam de ir. Outras ficaram mais agitadas. Os desenhos nos murais mudaram. Ficaram mais secos, mais duros. Uma das meninas, que sempre cantava com entusiasmo, perguntou num dos dias: "A Clara vai voltar?" A professora hesitou. "Talvez, quando estiver melhor." A menina cruzou os braços. "Melhor do quê?" Ninguém respondeu. Na casa dos pais de Enzo, o silêncio também se acumulava. A mãe tentava manter as aparências. Organizava jantares, falava com os colunistas, mostrava as fotos da nova campanha da empresa. Mas sabia que o filho estava cada vez mais distante. Sabia que havia um buraco ali e que ela não sabia mais como o alcançar. Um dia, Enzo apareceu sem avisar. Sentou na varanda. Ficou ali, em silêncio. A mãe trouxe café. Ele não bebeu. Ficou olhando o jardim. "Sabe o que eu acho mais triste?" Ele disse sem encarar. "Que a gente aprendeu a fingir muito bem." Ela não respondeu. Apenas encostou a mão sobre a dele. No dia seguinte, Enzo mandou uma carta para Clara. Escrita à mão. Envelope simples. Sem assinatura, mas com o traço dele. Dentro, poucas linhas. "Eu não sei como ajudar, nem se posso, mas eu ainda estou aqui, no mesmo lugar, esperando se um dia você quiser me ver." Clara leu. 2 vezes. Depois guardou no envelope e colocou na gaveta. Não respondeu, não jogou fora. Mas também não chorou, porque não tinha mais lágrimas. Ela vivia num estado entre a apatia e o susto. Qualquer barulho mais alto incomodava. Qualquer palavra de afeto doía. Evitava sair de casa. Parou de atender o telefone. A campainha tocava e ela fingia não ouvir. A vida seguia do lado de fora, mas para ela parecia tudo em pausa. Uma tarde, decidiu doar as roupas de Lucas. Dobrou uma a uma, colocou numa sacola. Quando chegou na última camiseta, aquela azul com desenho de foguete, parou. Sentou no chão. Abraçou a peça. E ali, pela primeira vez desde o enterro, chorou, baixo, rasteiro,
com o rosto enterrado no tecido. Não chorava por alívio, nem por saudade. Chorava porque o corpo dela já não aguentava mais guardar tanta dor. Naquela noite, teve um sonho estranho. Lucas corria por um campo. Ria, mas não falava. Apenas corria. E ao fundo, alguém tocava uma melodia suave. Ela tentou seguir, mas o chão afundava. E ele, aos poucos, sumia na neblina. Acordou suando, com o peito apertado. Foi até a sala. O violão ainda estava lá, encostado, intocado. Olhou para ele por um tempo, depois virou as costas e voltou para o quarto. Fechou a porta. Lá fora, o mundo seguia, mas dentro dela, o silêncio crescia. Ganhava volume. Um silêncio que já não era mais só dor. Era ausência de propósito, de identidade, de sentido. E ninguém sabia. Ninguém via. A vizinha comentou que Clara parecia mais magra. O padeiro disse que ela não passava mais na padaria. A coordenadora da ONG escreveu um e-mail. Perguntou se podia visitá-la. Ela não respondeu. Numa sexta-feira de céu nublado, Clara saiu de casa pela primeira vez em dias. Estava com o casaco do irmão, aquele que ele mais gostava. Foi até a praça onde ele gostava de brincar quando era menor. Sentou no banco de cimento. Olhou o balanço vazio. Ficou ali por mais de 1 hora. Quando levantou, deixou um papel embaixo da pedra. Um desenho antigo, um deles dois, com uma estrela no meio. Era o último que Lucas tinha feito. E foi embora, sem olhar para trás. O sol não apareceu naquele dia, nem nos dias seguintes. E o silêncio que ficou não parecia só luto, parecia aviso. O sol apareceu devagar naquele sábado. Depois de tantos dias nublados, era como se o céu tivesse decidido dar uma trégua. Clara acordou cedo. Não porque tinha compromisso, mas porque o corpo dela parecia saber que aquele dia era diferente. Não do tipo grandioso, só diferente. Ela tomou um banho demorado. Vestiu uma blusa simples, calça confortável, e prendeu o cabelo de um jeito leve. Olhou no espelho. O rosto ainda trazia marcas da dor, mas também tinha algo novo ali. Um cansaço diferente, como se o corpo, aos poucos, estivesse lembrando como era carregar só o próprio peso. Na cozinha, preparou um café forte. O cheiro tomou conta da casa. Pela primeira vez em muito tempo, ela abriu a janela. Deixou o ar entrar. Deixou o som da rua entrar também. O violão continuava encostado no canto da sala. Clara passou por ele. Olhou de leve, mas não tocou. Ainda não. Saiu de casa sem destino certo. Caminhou devagar pelo bairro. A mesma padaria, o mesmo ponto de ônibus, a mesma banca de jornal. Mas tudo parecia outro agora, porque ela estava voltando a sentir. Passou pela pracinha onde costumava ir com Lucas. Viu uma criança pequena escorregando sozinha no escorregador. A mãe esperava sentada no banco, sorrindo. Clara sentou no outro banco, não para reviver nada, só para respirar. Depois de um tempo, tirou do bolso um papel dobrado. Era o desenho que Lucas tinha feito. Aquele das 3 pessoas e o guarda-chuva. Ela abriu devagar, passou a mão sobre o papel e deixou ali, no banco. Com cuidado, como se deixasse um recado silencioso para quem viesse depois. Mais tarde passou em frente ao centro comunitário. Parou. Olhou o mural novo, as fotos das crianças sorrindo, os cartazes coloridos. Uma das funcionárias a viu e veio até ela. Quer entrar um pouco? Clara pensou. Respirou fundo. Só por 1 minuto. Entrou. Caminhou pelos corredores devagar. Reconheceu cada parede, cada cheiro, cada lembrança. Chegou até a sala de música. Estava diferente, mas ainda era a mesma. Tocou no teclado com a ponta dos dedos. Depois saiu. Na rua, o sol seguia firme. Ela sentia o calor na pele. Enzo estava sentado na varanda do antigo apartamento. Tinha deixado o emprego. Vendera a cobertura. Morava agora num apartamento menor, numa rua mais silenciosa. Trabalhava com consultoria, mas sem pressa. E fazia projetos pequenos para escolas, centros sociais. Nada de revistas, nada de placas com seu nome. Mas fazia sentido. Ele ainda pensava em Clara. Todos os dias. Mas não insistia.
Sabia que havia coisas que não se aceleram. Sabia também que algumas pessoas a gente só pode amar de longe, torcendo em silêncio. Naquele fim de tarde, ele recebeu uma mensagem. Hoje o sol saiu, e eu caminhei. Obrigada por ter esperado. Não tinha nome. Mas ele soube. Guardou o celular no bolso. Ficou em pé. E olhou o céu. Naquela noite, Clara voltou para casa com as janelas abertas. O ar circulava leve. Tirou o violão do canto. Afinou devagar. Sentou no chão da sala. E tocou. A melodia era simples. Mas não precisava de mais nada. Era ela, de volta ao que era dela. E pela primeira vez em muito tempo, dentro daquela casa, o silêncio virou som. E som de recomeço.